Eu vou fazer alguns comentários sobre a política e questões sociais. Evidentemente que é um comentário, e cada quem aqui, de muitos anos de luta e batalha, tem reflexões acerca da conjuntura, para a gente fazer um debate, vamos dizer assim. Mas o que a gente tem avaliado, e vou ter que ser meio telegráfico aqui, porque são só 20 minutos, então acho que é difícil fazer uma análise de conjuntura em 20 minutos. Eu não conheço ninguém que consiga fazer isso. Em todo caso, eu vou colocar alguns ingredientes. Eu acho que nós estamos num dos melhores momentos desde 2013 para cá. O movimento popular, o movimento social, porque nós, evidentemente, que nesse período, e principalmente depois de 2016, tivemos que fazer muitas lutas e resistência. E é evidente que perdemos muitas batalhas também. Seja todo o processo de desestruturação da própria Constituinte, mas também de políticas públicas importantes que nós fomos perdendo ao longo dos governos de 2016 para cá, e contra-reformas no Congresso, nós fizemos a resistência, evidentemente. Entretanto, e eu acho que nós temos um ingrediente, eu brinco, além da nossa resistência, nós temos um ingrediente de sorte aqui também, né? Porque quem imaginava que apareceria um hacker com todas aquelas informações, né? E de repente surgiu um hacker que desvendou praticamente toda a sujeira do Poder Judiciário e toda a lógica do golpe. Evidentemente que 2018, não preciso dizer, todos nós estávamos numa situação bastante difícil. A eleição do Bolsonaro, eu acho que foi um acidente histórico, de alguma forma, né? Porque a própria classe dominante brasileira não apostava no governo e no Bolsonaro. Mas aí vem todo aquele conjunto de questões, a facada, etc., mas também um conjunto de questões anteriormente trabalhadas pela imprensa burguesa, né, que evidentemente criaram as condições, não para ir um Alckmin para o segundo turno, mas para ir o Bolsonaro, e aí a história todos nós sabemos. Eu acho que aí tem um outro lance de sorte nosso, que eu acho que as elites brasileiras foram muito apressadas e afobadas no processo. Se eles tivessem deixado, por exemplo, a Dilma ficar até o final do governo, desgastando, como fizeram todo o governo da Dilma, certamente, talvez o presidente nem seria o Bolsonaro, poderia ter sido o Neves, né? E talvez estivéssemos numa situação completamente diferente agora. Veja, eu brinco com a nossa turma, o cálculo agora, a matemática não está fechando. Como que alguém que nos deu um golpe ali atrás, há 6 anos atrás, que nos deu um golpe, que projetou o golpe político no Brasil, em articulação, poder judiciário, partidos em geral, e mídia, e agora praticamente estamos aí com parte deles juntos, né, para derrotar o Bolsonaro. Então é uma questão que imagino que difícil até de a gente analiticamente descrever. Mas, claro, é evidente que tem explicação. Bom, eu acho que os setores da classe trabalhadora, o movimento popular, sindical, etc., estão com dificuldades organizativas nesse momento. É evidente que é fruto da conjuntura política que nós enfrentamos, as perdas que tivemos, mas nós também, eu diria que estamos ainda muito marcadamente ainda com uma estratégia política que foi desenhada praticamente na década de 80. E não quero fazer juízo de valor, né? Mas o comando político também dessa estratégia política, já com raras exceções, e espero que a turma da Luiza venha e venha com muita força,
mas o comando político já está passando dos 70 anos. Né? E isso não é ruim. Estou querendo colocar na lata do lixo toda a experiência histórica. Evidentemente que não, ela é muito importante. Entretanto, nós nos deparamos com uma esquerda, de alguma forma, relativamente cansada, com dificuldades orgânicas. Agora, tem um ingrediente positivo nesse cenário: é uma esquerda progressista unificada. Talvez seja a primeira vez nos últimos anos que nós conseguimos unificar todo o conjunto de movimentos populares, todo o conjunto de movimentos sindical e um conjunto bastante grande de partidos políticos no âmbito progressista para essas eleições. Né? Eu brinco que até na propaganda do Lula, por exemplo, nós não temos muita inovação. O Lula lá né? E teve que se fazer agora. Então, há dificuldades de organizações de massas, etc., embora tenha setores que assumiram um papel muito importante. Eu destaco aí a turma das artes, alguns setores do âmbito jurídico e assim por diante. Tá? Bom, eu iniciei por aqui porque eu acho que é um momento muito importante e decisivo nós ganharmos a eleição. E eu espero que nós tenhamos um tempo, de verdade. Eu queria e quero que nós tenhamos 8 anos pela frente, no mínimo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Vão ser resolvidos todos os problemas estruturais do país? Não. Eu não tenho essa ilusão. Entretanto, nós precisamos de um tempo para acumular força. E isso é fundamental. Eu digo isso com a maior tranquilidade, por quê? Porque, primeiro, precisamos ganhar as eleições. Segundo, tomar posse. Terceiro, buscar a construção de um governo popular. E é muito importante nós derrotarmos o proto-fascismo, o neofascismo, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que eles vão continuar por aqui. Se tem uma coisa que eles acumularam e organizaram, é uma direita que vai permanecer no Brasil. É o que a gente assiste nos Estados Unidos com a turma do Trump, para dar um exemplo, e aqui vai continuar. Segundo problema que nós vamos continuar tendo no Brasil é uma crise econômica, que não é brasileira, é mundial. E tende a continuar. E nós temos problemas estruturais planetários, que o Papa Francisco está discutindo, mas nós temos que nos envolver muito fortemente, além das questões sociais, que é o problema do aquecimento global e da destruição do meio ambiente, seja aqui a região amazônica, seja toda a lógica de produção estabelecida pelo agronegócio. Nós, evidentemente, que precisamos resolver os problemas da fome, da miséria, e daqui a pouco eu vou tratar disso. Mas eu quero 8 anos, porque eu acho, companheiros e companheiras, e aqui é uma prosa entre nós, que daqui a pouco, aí na frente, vai se apresentar uma nova disjuntiva para o Brasil. Ou nós temos força, e força eu estou chamando de força social e política organizada, para empreendermos um projeto popular, ou se quisermos, irmos para a esquerda, ou a direita retoma o poder no nosso país. E esse período de 4 anos, nós temos que nos preparar para 4, pedindo 8 e lutando por 8, é um período que nós precisamos acumular força. E acumular força significa resolver problemas imediatos, prementes do nosso povo, como fome e miséria, mas significa nós criarmos condições de organização popular, de consciência política que nos permita, ali na frente, dar um salto de qualidade. E nesse capítulo, nós estamos, e vou pedir a vocês que nos ajudem nessa tarefa, e eu sei que vocês vão ajudar, mas eu vou dar alguns dados aqui para a gente ter uma ideia e depois vou apresentar algumas propostas. Primeiro, toda a lógica da produção brasileira, e principalmente essa lógica das commodities agrícolas, os produtos agrícolas se transformaram em commodities como qualquer outra commodity, né? A soja é igual o minério de ferro, é igual o petróleo, igual qualquer outra coisa. Ela tem
em função da desindustrialização do Brasil, que eu não vou entrar aqui, ela tem assumido uma propaganda, na propaganda, em um papel supostamente de criar condições de garantir superávit na balança comercial brasileira para equilibrar todo o balanço de pagamentos. Não é bem assim, porque nós sabemos que o agronegócio, além de destruir a natureza, contamina o solo, a água e todos os recursos naturais e não gera emprego, né? Além disso, para a gente ter uma ideia, a Lei Candir, que continua ativa desde 96, ela isenta de taxação de impostos os exportadores. Nós chegamos ao ridículo na atualidade de que produtores de trigo brasileiro exportam trigo, sendo que o Brasil precisa importar muito trigo para o Brasil. O que explica isso? Explica que quem exporta não precisa pagar imposto. E depois o governo importa, né, para o Brasil trigo, por exemplo. Mas, para a gente ter uma ideia, olha, em 2009, o Brasil plantava arroz em 2.700.000 hectares. Hoje, planta em 1,5 milhão de hectares. E a previsão do agronegócio é para 2030 o Brasil plantar em 640.000 hectares. Ou seja, eles têm uma previsão de diminuir o plantio de arroz. Vou fazer o feijão. Feijão, em 2009, era 3.600.000 hectares. Hoje se planta em 2.700.000 hectares e a previsão do agronegócio é plantar feijão em 2030, 29 e 30, em 1.800.000 hectares. Agora vejamos a soja e o milho. Em 2009, a área com plantio de soja era 23.400.000 hectares. Hoje, 39.600.000 hectares, e a previsão do agronegócio para 2030 é plantar em 48.800.000 hectares. Soja. E o milho era, em 2009, 12 milhões, quase 13 milhões de hectares, passou para 20 milhões de hectares e a previsão é para 22 milhões de hectares em 2030. Então, cálculo rápido aqui. Entre soja e milho, 70 milhões de hectares. E arroz e feijão, 3 milhões, menos de 3 milhões, a previsão, seriam 2,5 milhões de hectares. Essa é a lógica que se implementou no Brasil, na agricultura. E essa lógica, evidentemente, que provoca desemprego, provoca fome, provoca miséria, e esse é um dos problemas que nós precisamos enfrentar e resolver. Nós afirmamos categoricamente que é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Isso é possível. Evidentemente que nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de apoio para a pequena agricultura, nós precisamos de tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola. Quem mora na agricultura, trabalha na agricultura, sabe que é penoso o trabalho agrícola e assim por diante. Mas é preciso também, evidentemente, fazer reforma agrária, é preciso, enfim, mudança de hábitos alimentares. Hoje, 60% da alimentação mundial é composto de 4 produtos: arroz, feijão, milho e trigo. 4 produtos, né? Então, é preciso mudar hábitos alimentares e, normalmente, são produtos ultraprocessados que, além de produzir fome por um lado, produzem uma série de outras enfermidades por outro, né? Glicemia alta, colesterol, câncer e assim por diante. O que nós estamos propondo aqui e discutindo, e nós queremos, no próximo período, fazer isso, se vincula diretamente com o grito dos excluídos, no meu modo de ver. E vou concluindo. Primeiro, nós estamos propondo para o governo Lula e para o Haddad aqui em São Paulo, e espero que Lula e Haddad ganhem de fato, mas também espero que outros governadores progressistas ganhem, né? O seguinte, nós criar três tipos de política. A primeira seria, claro, programa diretamente de transferência de renda, né, para
principalmente quem não tem condições de se alimentar. E são 33 milhões de pessoas que passam fome, 60 milhões que estão, de alguma forma, em insegurança alimentar e cento e tantos milhões que não se alimentam adequadamente. E é bom dizer o seguinte, nas periferias, e principalmente jovens, crianças, principalmente, vão ter problemas físicos e psicológicos graves, porque não consomem frutas, verduras e legumes, e isso vai impactar o futuro dessas crianças. O que nós estamos propondo para eles? Além de política de transferência de renda, é preciso nós criar e a forma, eu estou chamando aqui de sacolões populares, mas podia ser armazéns populares, vinculados à produção da agricultura familiar e dos assentamentos. E que nós possamos construir em todas as periferias desse nosso país sacolões populares, onde o Estado crie programas de financiamento para a agricultura familiar e assentamentos, através de PAA e outro tipo de políticas, e ao mesmo tempo, subsidie esses sacolões para que o povo da classe trabalhadora brasileira possa consumir principalmente fruta, legumes e verduras. Qual é a diferença que nós queremos nessa ideia? É que quem produz é que venda lá esses produtos e faça a ponte, esteja lá. Porque cá entre nós, e agora eu volto ao que eu falei da nossa crise organizativa, há uma dificuldade muito grande, todos nós que atuamos no movimento popular, pelo menos a grande maioria, sabe que em cada bairro desse país você vai encontrar uma farmácia, vários botecos e várias igrejas. E cadê a porta aberta do movimento popular e do movimento sindical e até do partido? Dos partidos de esquerda nesses lugares. E esses lugares são ocupados, evidentemente. E o que nós queremos? Através desse programa, entrar e fazer com que as pessoas que morem nesses lugares saibam quem produz realmente comida. Inclusive para criar condições de famílias que não têm emprego e que queiram voltar para a terra, tenhamos condições de organizar para vir conosco fazer ocupações de terra sem nenhum problema. Mas, ao mesmo tempo, criar laços, uma amálgama, vou chamar aqui, entre campo e a cidade. Quem produz no campo realmente com quem está consumindo na cidade. É aquela velha frase do quando o campo e a cidade se unir, a burguesia não vai resistir, né? Que a gente grita por aí. Como criar essa questão é uma das questões fundamentais para o próximo período. Além disso, e por isso que estamos discutindo fortemente, não é uma questão para nós ganhar dinheiro. Claro que cada família, pequeno agricultor, assentamento, precisa de renda para sobreviver, é evidente, mas é preciso que o Estado crie políticas públicas que permitam garantir que esses produtos cheguem ao povo brasileiro. Um Estado, um governo que não garante comida, principal patrimônio de um país, que é o seu povo, é um governo inominável, né? Um governo sem sentido. Bom, por fim, eu queria destacar isso porque, no nosso modo de ver, tanto o grito dos excluídos do próximo período, junto com uma estratégia política de médio prazo que nos permita, de novo, acumular forças para garantir que o governo Lula, de fato, faça um governo popular. E vou abrir um parênteses. Não vai ser nada fácil, gente. E eu espero que nós tenhamos aprendido com os governos passados, que muita gente ficou quietinho, está tudo resolvido, está tudo certo, agora o governo é nosso. Tinha gente que dizia que até a Rede Globo era nossa, que não precisava fazer comunicação popular. Não é assim. A luta de classes não fomos nós que inventamos e nem seremos nós que acabaremos com ela. É preciso preparar as condições para nós, primeiro, fazer um governo realmente popular. Então, a nossa tarefa não é ficar puxando o saco de governo, não.
E não é ser um bando de pelegos, em função de quem... E mesmo que a gente faça campanha feito a peste para ganhar essas eleições, mas não é ser um bando de peleguinho, não. É fazer luta popular, luta de massas e construir formas organizativas que nos permitam fazer um governo popular, mas ao mesmo tempo criar as condições para ali na frente dar um salto de qualidade. E aí, Luísa, para um programa mais estrutural, de mudanças estruturais que garantam, de fato, não só no âmbito econômico, mudanças profundas, no social, mas também na questão ambiental. Ou nós fazemos isso, ou a humanidade pode perecer. Porque a lógica do capital é a lógica do lucro. Esse é o coração do sistema. Transforma tudo e todos em mercadorias. E o que não é mercadoria hoje pode vir a ser amanhã. Se nós não modificarmos isso, além de produzir mercadorias, quinquilharias que não têm sentido nenhum para a humanidade, devolve uma quantidade de lixo extraindo matérias-primas, e todos nós sabemos que são recursos finitos que precisam ser cuidados e preservados. Bom, se tivermos força, se a turma da Luísa e dos meus filhos assumirem esse comando. E agora, a última questão, bem papo reto aí, Luísa e juventude. Virem à mesa, se for preciso, viu? Tenham medo, não. A única coisa que eu peço aos jovens, tem uma frase de um psicanalista alemão chamado Wilhelm Reich. Ele diz: os velhos têm a história às costas, os jovens têm a história à frente. Tá? Então, se precisar virar a mesa, pode virar. Não coloquem na lata do lixo a experiência histórica e os velhos, mas não cometam os mesmos erros que já foram cometidos. Outros podem cometer à vontade. Quem faz pode errar. Quem não faz, está errado, já em princípio. Né? Então, que essa juventude e que ajudemos, nesse próximo período, preparar uma direção política que nos leve a superar os problemas estruturais do nosso país e do mundo. Câmbio!